Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, amados irmãos e irmãs presentes aqui nesta igreja matriz de Santa Rita, internautas que nos acompanham pela rede Santa Rita e pela Rádio Ativa Comunicações. Hoje nós encerramos na igreja o tempo do Advento. Esse tempo em que caminhamos junto como uma preparação para celebrar o Santo Natal do Senhor. E hoje, se vocês prestaram atenção, né, eu até gostaria de perguntar uma coisa para ver se vocês estão rezando mesmo. Qual a relação que vocês viram entre este evangelho e a oração do dia, a oração da coleta que o padre fez? Alguém sabe? Ninguém? Vocês rezam o Ângelus em casa? Quem reza o Ângelus? Ninguém. 2, 3, 4. Gente do céu! Vocês não rezam Ângelus? É para rezar todo dia, viu? O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A gente reza isso durante todo o ano, todos os dias, exceto no tempo da Páscoa, que a gente reza uma outra oração. Mas por quê? Porque a oração da coleta é a conclusão que a gente faz dessa oração, infundir, Senhor, em nossas almas, em nossos corações, né? Mas porque o Evangelho é o Evangelho da Anunciação. Eu até brincava com o Luan, né? Alguém escreveu 25/3, eu falei, mas 25/3? Aí ele lembrou, né? Dia 25/3 é a Anunciação do Senhor que a igreja celebra. Então, olha que interessante, né? Logo mais, 25 de dezembro, 9 meses depois do 25 de março, a gente celebra o Natal. Por quê? Tem esse link da Anunciação com o nascimento. 9 meses depois da Anunciação. Porque lá da Anunciação aqui que nós vimos nesse Evangelho, é o momento da concepção de Jesus. Por isso que 9 meses depois, a gente celebra o Natal. E a liturgia de hoje traz essa leitura de Samuel, onde tem um diálogo interessante entre Davi e o profeta Natã. Davi estava conversando com Natã e ele perguntava lá, olha, eu moro numa casa, num palácio de cedro, todo mobiliado, etc. e tal, e Deus está lá na tenda, Deus não tem casa. Ele falou isso para o profeta, e depois, então, Deus vem e fala com o profeta, olha, vai lá e diz para o meu servo Davi, é você que vai me construir uma casa? Porque a Arca da Aliança, que é a presença de Deus para o povo da antiga aliança, do Antigo Testamento, ela estava na tenda. Ela não tinha o templo, não tinha templo ainda. Então, desse diálogo surge ali, para nós hoje entendermos, né, não só a necessidade do templo para nos encontrarmos e louvarmos, mas para fazermos do nosso coração o verdadeiro templo onde mora Deus. Quando nós lemos o Evangelho da Anunciação, que bom que nós possamos, como Maria, dizer, eis aqui a serva, eis aqui o servo do Senhor. Abra teu coração para que Jesus venha fazer morada dentro dele. Interessante a gente olhar para esta passagem, entender que essa morada digna de Deus, para nós cristãos católicos, tem que ser clara, tem que ser sóbria. Quando nós olhamos para a Arca da Aliança, lá do Antigo Testamento, eu sempre repito, vocês aqui muitos já sabem, porque me ouviram falar, porque já leram, porque estudaram, o que é que nós tínhamos dentro da Arca da Aliança? Vocês lembram o que é que nós tínhamos dentro da Arca? Tínhamos 3 coisas. Lá dentro da Arca da Aliança nós tínhamos as tábuas da lei, ou seja, ali estava a palavra. Ali estava dentro da arca o verbo. Segunda coisa, nós tínhamos o cajado de Arão. Ali estava o pastor, o bom pastor estava na arca, dentro da arca. E o que mais tinha dentro da arca? O maná descido do céu. Tinha um pedaço de maná, que para nós cristãos católicos é Eucaristia, pão vivo descido do céu. Então a Arca da Aliança estava cheia de Deus. Jesus estava dentro da Arca da Aliança do povo antigo. Agora, se nós pegarmos a ladainha de Nossa Senhora, que ninguém reza mais também, né? Mas na ladainha de Nossa Senhora, uma das jaculatórias da ladainha diz assim, Maria, Arca da Aliança, Arca da Nova Aliança.
Por que que Maria é a arca da aliança? Porque agora é dentro dela. É dentro dela que está, aqui na antiga aliança estava simbolizado o bom pastor, a Eucaristia e o verbo, que é a palavra. Agora dentro do ventre virginal de Maria está a presença de quem? De Jesus, o bom pastor. Está a presença de Jesus, que é verbo, que é palavra. Como inicia o Evangelho de João, no princípio era o verbo, que é o Evangelho que se lê na missa da noite, do dia 25. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. E também dentro de Maria está a Eucaristia. Por isso que eu acho tão bonito uma música que o Padre Zezinho compôs, que ele diz que Maria foi a primeira que comungou. Porque ela foi a primeira que teve Jesus dentro dela. Maria foi a primeira que fez a primeira procissão eucarística. Quando nós vimos essa semana, quando ela sai depois desse momento da anunciação e caminha até a casa de Isabel. Ali ela era um sacrário. Ali era um ostensório vivo, caminhando com Jesus dentro dela. Eu imagino o tanto de anjos que não devia estar em volta dessa mulher, quando ela caminhava com Deus dentro dela, para visitar a sua parenta. Depois, na carta aos Romanos, o apóstolo fala do projeto de salvação, que é mistério para revelar Jesus a todos os povos, a todas as nações. Então esse plano de salvação de Deus é oferecido graciosamente, sem ter paga alguma para todos nós. E nós começamos logo mais à noite a celebrar isso. Por isso que a gente tem que celebrar. Celebrar significa fazer festa, significa estar alegre, significa estar feliz. Por quê? Porque nós estamos fazendo memória deste momento em que o céu se rasga, para que o verbo desça, para que Deus desça do céu. Olha que coisa interessante. Porque Jesus, o Filho de Deus, estava na criação. A Trindade estava na criação. Mas aqui na Anunciação é interessante, que eu digo que sempre, o mistério da encarnação é o contrário do mistério da ascensão. Na encarnação o céu se rasga e Jesus desce para vir habitar no seio virginal de Maria. Na ascensão o céu se rasga, mas aí ele sobe levando a humanidade. Quando ele desce na encarnação, ele traz a divindade para nós. Porque ele é Deus e homem, ele traz a divindade. E quando ele sobe, ele leva a nossa humanidade para o céu. Porque a nossa humanidade jamais entraria no céu, depois da expulsão de Adão e Eva, se não fosse pelo sacrifício de cruz de Cristo Jesus. Olha quanta coisa bonita a gente olhar para esse mistério da encarnação. Somos seres amados por Deus, e Ele só envia Jesus, o seu Filho, porque Ele nos ama. Senão Ele não enviaria não. Mas deixa esse povo lá. Você fica aqui comigo, meu filho amado, meu filho unigênito, meu filho primogênito. Mas Ele quis salvar a todos nós e por isso Ele enviou. Mas esta encarnação, esse grande mistério da nossa fé, obra totalmente de Deus, não se realizou sem a colaboração humana. E Deus quis usar uma mulher. Deus quis, para escandalizar mesmo, Ele foi pegar uma mulher, uma adolescente, uma menina pobre, uma menina humilde, simples, que ninguém dava um vintém para ela. Porque olhava, isso não vai virar nada. Até arrumaram um casamento para ela, já com um senhor mais de idade, né, para poder cuidar de Maria, que se chamava José. Ela já estava prometida em casamento para ele, quando acontece esse fato que o Evangelho traz hoje. Uma mulher, então, que nunca passou pela cabeça, porque ela estava ali esperando a promessa se realizar. Maria pensava assim, onde será que Jesus vai nascer? Quem que será a mãe de Jesus? Maria estava curiosa para saber também. E de repente, diz o Evangelho, entra dentro do quarto dela um anjo. Eu fico imaginando vocês, mulheres aqui, sentada no quarto, penteando o cabelo, sei lá, fazendo o quê, né? Hoje estaria mexendo no celular, né? De repente, o quarto se enche de luz. E você olha e vê um anjo. Eu tenho certeza que 100% talvez correria. Sairia com, meu Deus do céu, eu vi um fantasma. Mas Maria não. Quando o anjo entra e enche o quarto dela de luz, ela se resplandece também de luz. E ela, espantada, obviamente, olha para o anjo. E aí se dá esse belíssimo diálogo.
o diálogo de um anjo de Deus com uma santa imaculada mulher. Por isso que a gente celebrou, dia 8 de dezembro, a Imaculada Conceição, tão próximo da celebração do Natal. Meus irmãos, nós começamos o tempo da segunda parte do Advento lendo o Evangelho da genealogia de Jesus. Ali nós temos duas genealogias, uma em Lucas e uma em Mateus. Uma começa com Adão e vai até Jesus, a outra começa com Abraão e vai até Jesus. E o interessante dessas genealogias é que nessa genealogia só aparece homem. Por quê? Porque homem, a sociedade da época machista, era o homem que dava descendência, era o homem que dava nome aos filhos, etc, etc. Mas nessa genealogia de Jesus na Bíblia, aparece o nome de 5 mulheres. Eu não sei se você já teve a curiosidade de olhar quem são essas 5 mulheres. E é muito interessante nós olharmos para isso, porque as 5 mulheres que estão na ascendência de Jesus, 4 delas são pecadoras públicas. Uma delas cometendo o pecado do incesto com o próprio sogro. A outra, a gente fala, cometeu o golpe da barriga, né, Ruth. A outra cometeu adultério, Betsabé. A outra, prostituta, Raabe. Essas mulheres todas estão na Bíblia, não no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na genealogia de Jesus. Mas quem que é a última mulher que aparece nessa genealogia? É Maria, toda santa, sem pecado, imaculada. Essa Virgem Maria, então, ao receber essa visita do anjo, eu faço essa comparação, porque o Evangelho fala de Isabel, uma mulher velha, uma mulher estéril, e no Antigo Testamento está cheio. Nós vamos olhar para Sara, mãe de Isaac, velha, estéril. Nós vamos olhar para a mãe de Sansão, velha, estéril. Nós vamos olhar para Ana, que nós vemos o Evangelho sexta-feira, mãe de Samuel, velha, estéril. Nós vamos olhar para Isabel, mãe de João Batista, velha, estéril. E nós olhamos para Maria, jovem, fértil, cheia da graça. Olha que coisa interessante a gente mergulhar nesses mistérios de Deus. E ela vinda de Nazaré, que o apóstolo Natanael vai dizer, quando é chamado por Jesus debaixo da figueira, ele olha e fala, de onde que é esse homem? Jesus é de Nazaré. Ele não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém, mas ele morava em Nazaré. Jesus é de Nazaré. E o apóstolo diz, pode vir coisa boa de Nazaré? Lá não tem nada que presta. Mas veio Jesus, veio o Rei dos Reis. E nós podemos, ao olhar para o mistério da encarnação, também entender que toda a condição humana de Jesus é da Virgem Maria. Podem virar na cova, mas é da Virgem Maria. Nos meios policiais, a gente usa para identificar as pessoas, antes do exame de DNA, porque hoje tem DNA, é fácil, mas quando não tinha, é o nome da mãe. Porque não se tinha dúvida de quem era a mãe. Porque de onde saiu, não tem jeito. Agora o pai não sabe, né? Sempre podia ter dúvida, mas a mãe não. O ventre que gerou, o ventre que deu à luz, não tinha como negar que era filho. E é Maria quem faz tudo isso ao dizer, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E Jesus se torna para nós, nas palavras de Santo Afonso de Maria de Ligório, ele se torna a luz, que hoje à noite celebramos a festa da luz, ao iniciar a vigília do Natal, porque ele nasce numa terra que às vezes está em trevas. Jesus é alimento para o nosso coração, para a nossa alma, para a nossa vida, porque ele se dá na Eucaristia, como vamos ver daqui a pouco no grande milagre. E por fim, ele é remédio, porque ele cura as nossas dores, ele cura as nossas almas, ele sabe tudo aquilo que nós necessitamos. Então que nós possamos, ao encerrar esta reflexão, da última participação na missa desse tempo de preparação, porque depois já iniciamos o Natal, olhar para a Virgem Maria como esse modelo de santidade, esse modelo de cristã, de discípula, de missionária de primeira hora. E que nós possamos também olhar que Jesus não escolheu só a Virgem Maria, ele escolhe você, ele me escolheu. Não adianta você dizer, eu não presto, eu tenho muito pecado, eu não sirvo, escolhe outra pessoa que é melhor que eu, mais capacitada. Não. Deus te fez único, Deus te fez irrepetível. Se ele escolheu você, é porque não tem outra pessoa no mundo igual você. Ele quer você. E ele escolheu, então, a cada um de nós. Ele chamou a cada um de nós. E eu encerro lembrando, ao olhar para esta passagem do Evangelho, a gente lembra de uma canção tão bonita, porque ela diz assim, e eu fico aqui, na minha mente,
ilustrando essa cena belíssima desse momento com o anjo diante da Virgem Maria. E a Virgem Maria, ela diz para o anjo: porque teus lábios tremem tanto assim? Olha, ela viu que os lábios do anjo estavam tremendo. Porque não tira os teus olhos de mim? Há tanta graça em estar diante de ti. O céu inteiro espera por teu sim. O céu inteiro esperando o sim da Virgem Maria. E ela, olhando para o anjo, ela diz: não temas, doce anjo do Senhor, escuta o que agora eu vou falar. Sorri, vai ao céu anunciar que eu serei a mãe do Salvador. Olha que festa o céu faz com a resposta da Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.